Dia 5 de junho. Beleza. Bom, já se foram 5 minutos, eu vou iniciar então, tá? Tudo bem. Pessoal, então nós paramos finalizando, portanto, as guerras médicas. Eu e mais um, Guilherme. Certo, pessoal, que foram as guerras entre os gregos e os persas, as cidades gregas unidas, né, pela primeira vez aí na televisão. Nós tivemos a Grécia realmente unida, e com o protagonismo de Esparta e Atenas juntas, né? E eles, portanto, conseguiram botar os persas para correr. Na verdade, mais resistir ali à dominação persa, à expansão persa. Não significa que eles derrotaram, o persa saiu aniquilado, né? Com o rabo entre as pernas, não. Mas eles apenas resistiram, portanto, à dominação do persa, né? Apenas resistiram, não aceitaram se anexar ao Império Persa e, portanto, pagar os tributos. Para Atenas isso era morte, para a Grécia isso era morte, né? Ter que se curvar perante alguém. Só que, né, nesse orgulho todo, isso vai fazer com que as próprias cidades depois acabem guerreando entre si, correto? A gente vai ver isso entrando agora no próximo item, no H10, que é o helenismo. Antes disso, povo do bem, todo mundo me acompanhando aí, conseguindo ver minha tela, conseguindo ler? Gente, quero que vocês façam comigo esses dois exercícios, né? Um da FUVEST e um da Universidade Federal do Maranhão, acho que é Maranhão, FSM, acho que é isso, certo? Vamos lá, pessoal. Nós já vimos sobre a democracia ateniense e a divisão anterior por leis que Solon havia feito antes de Atenas virar um caos, né? Essa foi a ideia que eles tiveram, criar leis para poder segurar a galera, controlar a galera, colocar ordem na coisa, né? Então, número 2. Vendo Solon que a cidade se dividia pelas disputas entre facções e que alguns cidadãos, por apatia, estavam prontos a aceitar qualquer resultado, fez aprovar uma lei específica contra eles, obrigando-os, se não quisessem perder seus direitos de cidadãos, a escolher um dos partidos, né? Gente, vocês estão lembrados do que eu falei para vocês, que eu expliquei o que Solon vai criar, os mecanismos da democracia que ele vai criar para poder garantir que não haja corrupção, que as pessoas participem, né, que não só os ricos participem, mas até aqueles que não têm mais condição. Essa lei, gente, eu expliquei para vocês lá atrás, pedi para vocês anotarem em cima, na parte de cima, na apostila, né? Bom, vamos lá. Pessoal, a lei, então, visava o quê? Letra A. Diminuir a participação dos cidadãos na vida política da cidade? Quem acha que é essa? Letra B. Obrigar os cidadãos a participar da vida política da cidade. Letra C. Aumentar a segurança dos cidadãos que participavam da política. Letra D. Deixar os cidadãos a decisão de participar ou não da política. Ou letra E. Impedir que conflitos entre os cidadãos prejudicassem a cidade. E aí, gente, o que vocês acham? Acho que A. Diminuir a pode participação dos... E. Oi? Pode ser E. E. Impedir que conflitos entre os cidadãos prejudicassem a cidade. Ó, Danilo, é o seguinte, impedir que conflitos entre os cidadãos prejudicassem a cidade, se a gente voltar aqui ao texto, vamos voltar ao texto, vendo Solon que a cidade se dividia pelas disputas entre facções e que alguns cidadãos, por apatia, gente, essa aqui é a palavra-chave, alguém sabe aqui, todo mundo sabe o que é apatia? Apatia é uma coisa sem expressão, sem vontade, não participa, só contempla, nem contemplar direito contempla. Ali tá ali, a pessoa tá lá, o que aconteceu para ela tá bom, né? Sem expressão, a pessoa parece que tá sem vida, né? Não tem sangue correndo nas suas veias, não se interessa por nada, né? Apático, né? Sem expressão ruim, ao contrário de simpatia, né? Com expressão, com alegria, com ardor, certo? Com vivacidade. Apatia é o que? Apático, ruim, murcho, né? Na dele, não participa de nada, certo? Então, por apatia, então, para evitar que os cidadãos ficassem apáticos, né?
as decisões políticas, se caso você não participasse, você não tomasse partido, você caía no ostracismo que eu expliquei para vocês. Então, o ostracismo servia tanto para a pessoa que viesse a fazer motins, fazer grupinhos para poder votar as decisões, em benefício próprio, ou até pessoas que não estivessem nem aí, no caso aqui, cidadãos, tá, pessoal? Cidadãos aqui é o quê? O homem ateniense maior de idade, tá? Então, o que vai acontecer? Por exemplo, você só pelo fato de ser um cidadão, você já tem direito ali a uma série de coisas. E você abrir mão desses direitos para só você não precisava ter o direito, então você caía no ostracismo, você perdia os seus direitos, né? Então, para você não perder os seus direitos, você tinha que escolher alguns dos partidos, né? Certo? Então, servia para as duas coisas, o Danilo. Então, gente, a palavra-chave aqui, ó, é apatia. Vocês podem até se sentir seduzidos a assinalar aqui, ó, impedir que conflitos entre os cidadãos prejudicassem a cidade, mas na verdade, gente, ó, o que Solon observa? Solon observa que a cidade estava dividida pelas disputas, beleza, até aí tudo bem, tá? E que alguns cidadãos por apatia, ou seja, tinham cidadãos que mesmo vendo as disputas, nada faziam, isso facilitava que os cidadãos que se envolviam e que, portanto, faziam grupinhos, né, que ficavam disputando, né, entre essas facções, elas se beneficiavam com a apatia dos outros cidadãos que não votavam nada, que não participavam, né? Então, observe, né? Você tem os grupos que brigam entre si e, na verdade, o que poderia decidir e melhorar a política era justamente a participação daqueles cidadãos que não faziam nada, né? Então, o Solon, ele quer justamente implementar uma política que todo mundo participe, até aqueles menos interessados, correto? Então, vejam só, por apatia estavam prontos a aceitar qualquer resultado. Essa aqui é a parte crucial nossa, gente. Por apatia estavam prontos a aceitar qualquer resultado. Então, para eles, tanto faz, tanto fez, né? Tá lá os grupos principais da cidade guerreando entre si, né? Politicamente para ver qual lei vai ser votada e aí ali tem o cidadão que não participa de nada e que, né, na verdade, ele vai ser um dos prejudicados, mas ele não se expressa, ele não faz nada contra isso, né? Então, a nossa alternativa correta aqui, gente, qual que seria então nesse sentido? Eu acho que B, vendo aqui. B, tudo bem. Alternativa B, né? Aqui, ó. Tudo bem, né? Nossa senhora, grifei A. Caramba. Nossa, deu um zoom. Gente, esse Iônica aqui é feio de ver. Eu vou ter que excluir todas as anotações. Aqui, ó, pronto. Alternativa B. Beleza, gente? Tranquilos? Povo, é o seguinte, nós vemos o conteúdo, mas é mais interessante a gente já ver e já fazer exercício para vocês colocarem em prática o que vocês estão vendo. Até porque senão fica muito maciço, muito pesado. Eu só ficar falando aqui para vocês. Vocês, né, já tem que jogar um balde de água fria para ver se vocês participam, né? Então, assim, se só ficar falando aqui, não vai surtir tanto efeito quanto a gente treinar o que a gente está vendo, né? Treino, jogo é jogo, né? Então, eu vou passar a resolver mais questões com vocês aí durante a aula, para a gente já ir treinando o que a gente está vendo, tá bom? Beleza? Tranquilos? Pessoal, dúvidas aqui na 2? Gente, esse aqui é um exercício da USP, tá? Que a FUVEST é a banca que elabora os exercícios para USP, tá? Não sei se vocês sabem ou se vocês se interessam, mas essa aqui é a nossa querida USP, tá? Acharam Eu acho que dá pra difícil? fazer. Ô, professor, Oi. eu acho que dá pra fazer tipo só lendo o textinho aí. Só no textinho, exatamente. Quem falou comigo? O Só Guilherme, o pelo João? texto que eu vi que era B ali. Guilherme, né? Exatamente, porque você vai aqui pela interpretação. Porque dá pra ver que ele obrigou os caras a votar. Isso, exatamente. A mensagem principal do texto é essa, é o que ela quer transmitir, né? Obrigando, se não quisessem perder seus direitos, de cidadãos a escolher um dos partidos, né? Então vejam só, basicamente aqui, ó, cadê, ó? Obrigando-os, né? E aqui, ó, obrigar, né? Então era basicamente interpretação de texto. Essa questão poderia ser facilmente ser uma questão de concurso público também, porque pode entrar tanto na esfera de história como muito bem na esfera de compreensão
noções básicas de compreensão e interpretação de texto da língua portuguesa, né? Então, muito bem, gente. Podemos seguir. Número 3, né? Meu pensamento livre é uma suavíssima cidade grega, cuja memória é uma visão esplêndida na história das civilizações mediterrâneas, da Hélade, dos heróis ao fim de Roma, cidade de harmonias deliciosas, em que, sorrindo a ronda dos destinos, os homens são humanos e divinos e as mulheres são frescas como rosas. Nesses versos, o poeta parnasiano Raul de Leone refere-se, letra A, a Grécia idealizada, com seus filósofos e artistas vivendo o esplendor da polis, racionalmente organizada. Letra B, a Roma dos irmãos Graco, que lutavam por uma situação mais justa para os cidadãos camponeses desapropriados. A Grécia escravista, capaz de forçar instituições políticas de que participavam os homens e mulheres. D. A Esparta, Atenas e Roma, com seus cidadãos camponeses e soldados que viviam modestamente sem escravos e sem luxo. Quem marcar isso aqui, pelo amor de Deus, né? Vamos lá. E. Ao mundo mediterrâneo, criado pelas conquistas de Alexandre o Grande e transformado pelo ideário cristão. Aqui é meio que sacanagem a gente fazer essa questão, porque nós estamos em qual módulo, gente? Módulo 2H9, né? Aula de Então, Grécia. não entendi muita coisa não disso aí. Você não entendeu? Vamos lá, ó. Meu pensamento livre é uma suavíssima cidade grega. Grifa. Gente, grifem as coisas que vocês veem, tá? Ó, que vocês vão lendo. Cidade grega. Deixa eu colocar um vermelho aqui, ó. Cuja memória é uma esplêndida história. Nossa senhora, uma visão esplêndida na história das civilizações mediterrâneas. Quando ele fala em civilização mediterrânea, ele pode estar falando dos fenícios, dos persas, dos atenienses, dos espartanos, ele pode estar falando de uma porrada de cidade, né? Da Hélade dos heróis ao fim de Roma. Opa, tá falando de Roma aqui. Tá, beleza, grifa. Cidade de harmonias deliciosas, em que, sorrindo a ronda dos destinos, os homens são humanos e divinos, e as mulheres são frescas como rosas, né? É uma só... Pessoal, pense o seguinte, ó. Quando a gente está falando aqui de Roma, a gente está falando, sobretudo, também da região onde a Grécia Antiga existiu. Por quê, pessoal? A Grécia era uma cidade só, ela era composta por muitas cidades, eram as polis gregas, certo? E elas estavam localizadas por toda a península ali do Peloponeso, Península Balcânica, pela Península Itálica, que era a Magna Grécia, né? Gente, então pensem o seguinte, quando a gente já fala aqui de Roma, a gente está falando automaticamente, né? Então, por exemplo, quando ele fala aqui dos heróis ao fim de Roma, a gente está falando automaticamente, pessoal, de lá de trás, né? Porque quem ajuda a fundar Roma são os próprios gregos que migram para lá, para a região da Magna Grécia. Ou seja, quando a gente fala de Roma, a gente também está falando de Grécia, porque é um aglomerado de pessoas de culturas diferentes, principalmente junto com a cultura grega, né? Ou seja, ele não está falando aqui de Roma isolada, apesar de citar a Hélade dos heróis de Roma, né? Quando ele fala em pensamento livre, significa que ele é livre do quê, gente? Ele é livre para poder pensar sua cultura. Ele é livre por causa da democracia, tá, gente? Ó, deixa eu escrever aqui que é mais legal. Vai ficar ruim aqui, ó. Democracia, né? Opa. Democracia. Gente, esse negócio aqui é difícil, né? Aqui, pronto. Pronto, beleza. Tá? Tá falando de democracia. Nossa Senhora. Por que tá acontecendo isso? Alguém me explica? Vocês entenderam, né? Gente, pensem o seguinte, quando há, portanto, ali as invasões dos persas, um dos motivos também que Esparta, que as cidades se juntam para poder combater, é justamente a ideia de que eles não seriam mais livres, né? Quando pensem o seguinte, se a gente tem que pagar imposto para um outro cara e esse cara vai ser o imperador,
né, desse reino, as decisões políticas automaticamente, por mais que nós possamos ter a nossa cultura, nós não vamos ter mais o controle da nossa própria cidade, né? Ou seja, é comum que se encontre, por exemplo, que a justificativa para as guerras médicas também foi justamente que os gregos estavam lutando pela sua liberdade, né? Então, quando ele fala sobre pensamento livre, ele está falando sobre essa liberdade que os gregos tanto prezavam, né? E uma suavíssima cidade grega, cuja memória é uma visão esplêndida da história, né? Ou seja, os gregos eles têm orgulho da sua história, né? Que é uma história de luta pela liberdade, certo? Das civilizações mediterrâneas. Aqui ele está falando de toda a galera, mas quando ele já fala que é uma suavíssima cidade grega, está falando daquelas cidades que estão, né? Que estão entre as cidades da Grécia Antiga, né? E que depois uma delas vai virar Roma. Certo, gente? Essa questão aqui não é uma questão que é interessante que vocês tivessem mais para frente, porque a gente vai falar sobre a Guerra do Peloponeso e depois a fundação de Roma, né? Seria uma questão boa para a gente ver mais ao final das três unidades, o H10 e o H11, tá? Dito isso, gente, qual alternativa que vocês acham que é? Manuela, responde para mim aí. Bia, tá aí? Tô aqui, professor. Me ajuda aí, gente. Qual alternativa dito isso que vocês acham que, ó? A Grécia é escravista, pessoal? Ó, automaticamente não pode ser, porque ela é livre, né? Ô, meu eterno. Deixa eu apagar isso aqui. Porque ela é livre, correto? Então não pode ser. A Roma dos irmãos Graco, que lutavam por uma situação mais justa para os cidadãos camponeses desapropriados. Gente, ele está falando que, ó, é uma suavíssima cidade grega, ou seja, o local que ele está falando é uma cidade grega, certo? Então já não pode ser aqui a Roma dos irmãos Graco, né? Esparta, Atenas e Roma, seus cidadãos camponeses e soldados que viviam Gente, se tivesse parado aqui, ó, poderia até ser, né? Mas falava que viviam modestamente sem escravos e sem luxo. Não, aí desandou, né? A gente sabe que tinha esses escravos, era usada a mão de obra escrava para poder construir a maior parte da estrutura da cidade. O Coliseu foi construído assim, o Partenon na Grécia foi construído assim. Então, a produção agrícola era trabalho também dos escravos. Então, era utilizado escravos ao monte, né? Aos montes, né? Principalmente depois das guerras médicas, em que Atenas forma a Liga de Delos e consegue, né, ter bastante dinheiro, toma o dinheiro para si e começa, portanto, ali a investir na cultura, sobrando muito dinheiro, a população vai começar a participar mais da política e vai começar a comprar mais escravos, né? Vai parar de trabalhar, ou seja, vai sobrar escravo para dar e vender, vai ficar muito barato, né? Então não é a D. Letra E, o mundo mediterrâneo criado pelas conquistas de Alexandre o Grande. Gente, Alexandre o Grande vai vir só depois, né? Ele vai vir após a Guerra do Peloponeso e, na verdade, quando Alexandre vem, ele domina, portanto, a Grécia. Então, não pode ser um pensamento livre, né? Então, sobra para nós apenas a alternativa A, ó, a Grécia idealizada, gente. Por que idealizada? Porque ele faz aqui da visão da Grécia como uma visão de esplendor, ó, uma visão esplêndida na história, né? Uma visão esplêndida, paradisíaca, uma visão grandiosa, maravilhosa, iluminada, né? A Grécia idealizada, com seus filósofos e artistas vivendo o esplendor da polis, racionalmente organizada. Tranquilo, gente? O que vocês acharam dessa questão? Difícil? Fácil? Médio? Quem não acha mais nada? ou menos. Quem... Mais ou Mais ou menos. menos também. Tá. Beleza, muito bem. Pessoal, então, página 17, tá? Vamos até 9h40, né? Isso. Tá, 9h40. Tudo bem. 9h40 já? Ah, faltam 6 minutos, caramba. Gente, 9h34, professor. faltam 6 minutos. Gente, vamos lá. Povo do bem, vou fazer aqui uma introdução com vocês. Pense o seguinte, ó. O que vai acontecer? Esparta vai começar a olhar cada vez mais para Atenas, ganhando dinheiro. E, gente, vocês sabem que Atenas, o Clístenes, né? Ele vai pegar a grana que vai entrar da Liga de Delos e vai começar toda
a investir na sua própria cidade, né? Então, se você volta magicamente no tempo, você pergunta para um cidadão ateniense quem foi Clístenes, vai falar foi um cara top demais. Você pergunta para qualquer cara de outra cidade grega, Tebas, né, Corinto ou outras cidades, Creta, você pergunta e fala, não, foi um cara pilantra, porque pegou o dinheiro da liga e investiu na própria cidade, né? Vamos lá, após eles ganharem, então, a guerra contra os persas, o Persas já estava ali tranquilo na dele no mar, gente, qualquer navio, embarcação persa de comércio, ele não está nem atacando nada. Voltava para Atenas, né? Então, todos os navios apreendidos, tudo que era apreendido... Professor, Oi. sem querer caiu a minha internet. Ah, não, Qual sem que é a problemas. resposta da 3? Da 3 é a letra A, tá? Ah, tá. Obrigada. Beleza? Gente, então o que vai acontecer? Atenas vai começar a cada vez mais investir na sua própria cidade, né? E Atenas vai ganhando um poder muito grande, gente, muito grande. Esparta não vai olhar isso com bons olhos, falar, tá vendo? O que eu falei lá, olha ele, né? Tá vendo? Eu falei, ainda bem que eu não participei dessa liga aí. Você acha que eu vou ceder os meus soldados, a minha grana, né? A minha produção para esses caras aí, para dar poder para os caras? Sai fora, jamais, né? Então, Atenas vai começar, Esparta vai começar a olhar cada vez com maus olhos esse enriquecimento de Atenas, né? Se a gente fosse julgar aqui nos dias de hoje, seria enriquecimento ilícito, né? Porque existia uma liga e o dinheiro era para ir para a liga, né? E não para uma cidade só, correto? Gente, grifem essa parte aqui, ó. O Império Marítimo de Atenas e de Ouro, o interesse de Esparta em diminuir a força do Império Ateniense aflorava, gente. Então, o que estava em jogo aqui? Era exatamente agora a guerra contra Atenas. Eu falei, professor, mas eles se aliaram para lutar contra os persas? Exatamente, garotinho, mas pense o seguinte, para eu estar bem para lutar contra a cidade vizinha, eu preciso primeiro derrotar aqueles que querem me dominar, que estão fora do nosso território, né? Que eram os persas. Né? Ou seja, para Esparta, gente, Atenas estava se aproveitando da situação, né? Da vitória que todos tinham conseguido contra os persas, e agora Atenas usava isso de justificativa para poder enriquecer, falando, a gente tem que ficar unido, porque senão os caras vão vir atacar de novo. Né? E aí Esparta falava, cara, esses caras aí estão de sacanagem, né? Ainda mais o espartano, que tinha uma conduta muito retilínea, né? Conservadora, ali, reto, certo é certo, errado é errado, né? Extremamente rígidos, correto? Então eles vão começar cada vez mais a cada vez mais olhar com maus olhos essa hegemonia ateniense, gente. Porque pense o seguinte, as frotas que entravam no mar Mediterrâneo iam todas para Atenas, os barcos apreendidos iam todos para Atenas, né? O dinheiro ficava todo em Atenas. Atenas vai se tornar uma potência, né? Uma grande potência comercial, marítima e militar, pessoal. Né? Então, isso vai causar, além de causar inveja para Esparta, isso não é justo, né? Segundo Esparta. Tá? Então, por essa razão, Esparta lutava pela autonomia das cidades submetidas por Atenas na Liga de Delos. Gente, tudo que eu estiver passando aqui, vocês podem grifar na apostila, beleza? Tá? Tranquilões? Muito bem. Eis que então, em 431 a.C., os espartanos invadem a Ática, que é a região de Atenas, né? Certo? Destruindo as plantações, o gado e as construções. Os camponeses acabam se refugiando na parte urbana. Então vamos lá, você está camponês lá cultivando, lá criando seu gado, né? Colhendo trigo, né? Produzindo azeite, e aí chegam os espartanos botando fogo em tudo. Você vai ficar lá para ver se os caras vão te matar? Negativo, você sai correndo para a cidade, né? Então todo mundo começa a fugir, né? Começa a tentar entrar na cidade de Atenas. Atenas já começa a virar novamente um caos, né? Porque a cidade, a parte urbana, pessoal, ela tinha as colunas, ela tinha os muros, as colunas e ficavam nas partes mais altas, né? O território, a geografia grega é cheia, né, daquelas montanhas caucasianas, correto? Então, são várias pedras, são várias montanhas. É difícil, né? Ali o terreno de você conseguir invadir e também conseguir passar por essas pedras, né? E aí os camponeses começam a sair de lá debaixo dos campos e começam a cada vez mais fugir para dentro da cidade pulando os muros, correto? Vamos lá. Então, eles se refugiam em Atenas, fortemente murada, os espartanos se retiram,
pois não conseguem tomar a cidade, porque todo mundo começa a ir para a cidade, pessoal, e a cidade ela fica cheia, bufada de gente, né? Ao mesmo tempo que os guerreiros estão fazendo um círculo, né? Fazem a proteção no muro, né? Em volta do muro. Então, os espartanos eles veem aquilo e decidem voltar, portanto, ali para a sua península, para a península do Peloponeso, para a sua cidade, certo? Gente, acabamos a aula. A gente fez aqui uma pequena introduçãozinha à Guerra do Peloponeso, que é a guerra entre, né, os espartanos e os atenienses, aqueles que formam a Liga de Delos e aqueles que formam a Liga do Peloponeso, né, criada por Esparta, uma briga pela hegemonia política e comercial, beleza? E Esparta, sobretudo, alegava, né, que lutava pela liberdade das outras cidades, que tinham que se curvar perante Atenas, né, que tinham que se submeter, portanto, à hegemonia ateniense. Gente, dúvidas aqui? Tranquilos? Próxima aula a gente continua vendo a Guerra do Peloponeso e se der tempo a gente já entra em... Fala, quem falou comigo? As outras cidades foram obrigadas a ajudar eles ou ajudaram porque quiseram mesmo? Elas tiveram, não, negativo, Guilherme, né? Negativo. Você vai ter cidades como Corinto que vão ajudar Atenas, só que você vai ter cidades que vão ser ausentonas, né? Que vão ser neutras, né? Vão ter cidades ali, principalmente próximas a Tessália, próximas à Macedônia, que não vão participar da guerra, que não vão tomar partido nem pela Liga de Delos, nem pela Liga do Peloponeso, vão ser território neutro, tá? E em tese, esses territórios neutros eles não podem ser invadidos, né? Mas na prática não é muito isso que aconteceu, tá? Mas você não vai ter todas as cidades tomando um partido só, né? Ou Atenas ou Esparta, vão ter cidades neutras aí no meio, tá, Guilherme? Beleza? Gente, tranquilos aqui. Pessoal, me ajudem só a ver quem faltou rapidinho para mim, por favor. Eles falam uns 8. Adilson. Deixa eu... eu acho que... Pessoal, fiquem aí que eu vou dar um print, tá? Só na tela. É mais fácil eu ver quem veio em vez de ficar no tempo. É mais fácil, porque falta um monte. Deixa eu jogar no punch aqui, gente, rapidão. Muito bem. Danilo, Bia, Manu, Lucas, João Gabriel, Andrei, Maria Fernanda e Santiago. Gente, beleza então. Tirei o print, tá? Então, gente, a gente se vê na segunda tarde com a aula de atualidades, tá bom? Se cuidem, bom final de semana, meus queridos, bebam água e até segunda-feira, tá? Pessoal, quem tiver alguma dúvida, por mais eventual que seja, pessoal, façam questões só para treinar, tá? Fala, professor, coloquem uma meta, eu vou resolver 3 questões de cada matéria, vocês já ficam com o ciclo do estudo do tema na mente, né? Vocês não ficam parados. Então, 3 questõezinhas que vocês fazem assim, ó, né, ó, é bom para vocês pensarem e principalmente, gente, a prática, tá? O que vocês vão fazer, na verdade, são as provas. Então, assim, né, vocês vão ler, estudar, mas isso aqui é a parte prática, né? É o treino para o jogo, tá? Então, façam questões, se tiver dúvidas, por favor, me chamem no WhatsApp, no Insta lá, que a gente resolve, tá bom? Beleza? Gente, bom final de semana, meus queridos, e a gente se fala na segunda, tá? Aquele abraço, pessoal.